14, versículo 8. Fala assim: disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Versículo 9. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Aí o 10 ele fala: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, eu não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Aí o 11 fala: crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Então, eu já falei uma vez sobre isso aqui, ali em João 8, fala que os filhos do diabo fazem as vontades do seu pai. Ele é homicida, ele é ladrão, ele é mentiroso desde o início, e que eles, então, lá em João 8,44, faziam o quê? As obras do seu pai, né? Que não era Deus, era o diabo. E aqui em João 14, irmãos, Jesus fala: olha, eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Claro que o Pai ficou, né, irmãos, no céu em espírito, e Jesus sabe que sempre foi Deus, né? Mas aqueles 30 e poucos anos, mais ou menos, ele veio, se fez carne, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas embora ele tivesse por um tempo, né, irmãos, em carne, sem pecado, né? Ele tivesse em carne, ele não era o que, irmãos? Diferente do que o Pai. Ele aqui na terra não era diferente do que, irmãos? Do que o Pai era no céu. Por isso que ele falou: Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês. A gente vai ver mais ou menos o que, uns 3 anos e meio. Às vezes a pessoa fala assim: não, pastor, é que eu não me batizei, eu só estou há 2 anos na igreja. Mas Jesus chamou de 3 anos e meio de muito tempo. Eu fico com Jesus, né? Eu falo assim, ó, não apenas no tempo, né, irmãos, que era aproximadamente 3 anos e meio, mas na intensidade. Na intensidade, no provar. O Filipe, né, irmãos, era um dos 12. Eles viam, ouviam, experimentavam ali o que está registrado, né, o que Jesus deixava em oculto, que não foi registrado, e coisas até que nem era para falar para ninguém. Então ele tinha uma entrega maior, amém? Ele tinha um privilégio que os outros não tinham. Aí ele falou assim: mas como assim tu me pede e mostra o Pai? Você quer que eu faça aqui? Que eu abro o céu, que eu faça uma visão? Filipe, tu não entendeu? Que quem está me vendo, está vendo o Pai também? Tu não entendeu que olhar para mim é olhar a Deus? Tu não entendeu que ouvir a mim, não dorme no ponto, ouvir a mim é ouvir a Deus? Tipo assim, ó, não tem diferença nenhuma. Se Deus descer lá embaixo, descer aqui para baixo, ele vai ser o que eu sou. Se Deus descer aqui embaixo, ele vai falar o que eu falo, porque ele e o Pai é o que somos um. Amém? Então você vê, né, irmãos, que é assim que nós conhecemos a Deus. Às vezes a pessoa fala: eu creio em Deus, eu acredito em Deus. Mas você vai olhar para a vida da pessoa, isso não é julgamento. Você vai falar: se a laranjeira dá laranja, não é julgamento, é constatação. Jesus fala bem claramente em Mateus 7 que é pelo fruto que se conhece. A bergamota da bergamoteira da bergamota. Isso não é julgamento, isso é constatação. A árvore dá segundo o seu fruto. Fruto ruim, árvore ruim. Fruto bom, vem de árvore boa. Então, né, você vê que a pessoa diz: eu creio em Deus. Mas a vida da pessoa está completamente contrária ao que? A palavra de Deus. Você pode ver que, por que as pessoas saem da igreja? Não é porque elas querem ouvir o que elas precisam. É porque elas não ouvem aquilo que elas querem. Você está aí em fornicação? Deus te ama. Deus te ama, mas se partir nesse estado, você não pode entrar no céu. Porque os fornicadores não herdarão o reino de Deus. A pessoa entrou, é um ladrão. Pode ser o teu ladrão de alvorada. Jesus te ama. Jesus ama. Mas se morrer nessa condição de ladrão, sem se converter, o que vai acontecer, irmãos? Os roubadores não herdarão o reino de
Então não tem conversa. Ah, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Mas quando o pecador morre, o pecado vai para o inferno e ninguém vai para o céu? Ou vai tudo para o inferno? Então Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Mas eu acrescento mais uma coisa, né? E ama tanto o pecador que quer tirar o que? Ele do seu pecado. Amém? Então, pastor, como é que eu conheço mais a Deus? Leia mais a Bíblia. Veja Jesus. Ouça Jesus. Aprenda com Jesus. Ali é Deus. O que Jesus gostava, Deus gosta. O que Jesus aprovava, Deus aprova. O que Jesus batia de frente, Deus bate de frente. O que Jesus condenava, Deus condena. O que alegrava o coração de Jesus, alegra o coração de... Então não tem diferença. Ver ele ali, naquele momento, claro, em carne, né? Hoje ele está em espírito. Glorificado no céu, mas em espírito no nosso meio, né? Ver ele é ver a Deus. Ouvir ele é ouvir o quê? Ouvir a Deus. Então ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Pastor, eu quero conhecer mais a Deus. Tem que conhecer mais a Bíblia. E aí você vê Jesus expressando quem é Deus. Por isso que ele fala aqui no 11, né? Crede-me que eu estou no Pai. Crede-me, e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Glória a Deus, né? Então, e aí, ele vai... Claro, eu vou parar aqui porque não é a pregação principal, inclusive. Mas, e aí ele fala o tão conhecido. Mas olha quando você prega no contexto, como fica diferente. Não é que o segredo. Não, está ali. É só temos que aprender ali no contexto as coisas. Aí olha lendo no contexto o versículo 12 que é tão conhecido. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Que obras que ele fazia? As obras que mostravam que o Pai estava nele e ele estava no Pai. Ele falou assim, pessoal, quem crê em mim vai fazer as mesmas obras que eu. Ou seja, também vai expressar quem é o seu Pai. E olha que desafio, já é uma vez fazer o que ele faz. Mas olha o desafio agora, ele fala o quê? E as fará maiores do que estas. Pastor, já é horrível, no bom sentido da palavra, né, mas de desafio, fazer o que ele fazia. Eu acho que ninguém no mundo fez o que ele fazia. E ele fala, você pode fazer mais ainda? Maior ainda? Então, olha quanto desafio, né? E ele fala o quê? Eu vou parar aqui, pelo menos depois você pode ler, né? Depois ele fala do nome dele, fala dos mandamentos dele, né? Não é pregação para hoje. Ele fala, porque eu vou para o meu Pai. Tipo assim, né? Como eu falasse, eu vou para o Pai, entre aspas, né? O lugar de filho aqui na terra vai ficar vazio. Então vai precisar de gente aqui na terra para expressar o Pai, como eu aqui na terra estou expressando. Sabe quem ficará no meu lugar? Aquele que crê em mim. Então é aquilo que nós falamos, né, irmãos? Não é só falar de Jesus, mas também o que? É demonstrar. Não é só pregar Jesus. Né? A Bíblia diz, mas o que? É demonstrar. Pastor, mas Jesus era perfeito. Ué, mas ele falou o quê? Vocês fará as mesmas obras que eu faço. Ele falou alguma coisa de perfeição ali? Então, se ele te falou uma coisa que não é possível fazer, ele mentiu. Agora, se ele falou que mesmo imperfeitos, nós faremos o que ele fez e até mais, irmão, olha o quanto falta nós o quê? Ainda o quê? Crescer. Por isso que no começo da oração eu falava, Deus, ainda que eu chegue aqui e diga o quanto eu preciso de Ti, na verdade eu preciso de muito mais do que eu reconheço. Né? Na verdade, por mais que eu me entregue para o Senhor, eu sempre me entrego menos do que eu deveria estar me entregando. Por mais que eu reconheça o Senhor, eu sempre reconheço menos do que, na verdade, eu deveria reconhecer. Então, é necessário esse envolvimento com Deus. Né? Como eu falei, a sua vai ser todo mundo obreiro? Não. Né? Mas, cada um de nós, já aprendi isso muitas vezes, né? Mas cada um de nós tem o quê? Tem um
tem um chamado, tem uma vocação. Uns vão ser realmente obreiros, né? Aí, o obreiro pode fazer qualquer coisa na igreja, né? Eles fazem louvor, pregar, ficar na porta, faxinar, ou fazer tudo isso, né? Se bem que aqui também todo mundo faz a faxina, né? Evangeliza. Mas, enfim, né? Pode ser aquela pessoa que ora, né? Pode ser aquela pessoa que, como eu falei, às vezes é uma coluna da casa de Deus, né? Que a pessoa prospera e não se agarra ao dinheiro, mas usa o dinheiro para a glória de Deus. Quer dizer, cada um de nós tem um chamado, né? Cada um de nós tem uma parcela, digamos assim, dessa grandiosidade de Deus. Ele fala, pessoal, eu vou para o Pai. Depois ele fala do Espírito Santo, do nome dele. Eu vou pregar sobre isso hoje, né? Mas eu vou para o Pai. É como se ele falasse, o lugar aqui embaixo vai ficar vazio. Alguém vai ter que mostrar como é Deus. Alguém vai ter que ocupar o lugar de filho de Deus. E quem é que vai? Em verdade vos digo que aquele que crê em... Você viu como pregando no contexto é diferente? Né? Quem acha que faz as obras é apenas curar. Claro que é curar, mas é tudo o que ele fez. Né? Todas as áreas, tudo se diz, claro, com exceção da vida na cruz. Aí foi só Jesus na parte divina que fez, né? Mas ele fala assim, o resto você pode fazer tudo que eu fiz. Olha, pessoal, ainda eu falo mais, você faz até mais. Eu libero você para fazer até mais. Não, Jesus, só o que o senhor fez está bom. Não, mas não pode fazer até mais. Que horror, né? No bom sentido da palavra, a gente fica aterrorizado, porque olha a grandeza que nós podemos crescer. Amém? Então, glória a Deus. E uma coisa que Deus temos que cultivar, irmãos, eu pregava isso aqui na quarta-feira, volta um pouquinho para estava em 14, só folhear umas páginas aí, volta para João 12. É só folhear umas páginas, não precisa nem a vida dos obreiros aí. E aqui nós vamos ver que ele também fala da entrega, irmãos. Ele fala o quê? Da entrega, né? Ô, Jesus, será que acabou? Amém. Ele fala ali da entrega, amém? Da mesma renúncia que ele fez, também, assim, aquele que é dele deve fazer a mesma renúncia. Que essa foi a palavra que eu coloquei lá. Eu não lembro qual foi o dia, mas você que acompanha lá, né? Nos grupos, lá no Face, né? Você viu essa mensagem, eu não lembro qual foi o dia. Eu sei que eu coloquei lá. E aí nós vamos ver aqui João 12, versículo 20. Você estava em 14, é só para o 20, né? Para o 12, né? Aí o versículo 20 fala assim, ó. 20. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Esses, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe dizendo, Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. 23. E Jesus respondeu dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Vamos parar aqui, amém? Os gregos aqui, irmãos, pessoas da origem grega mesmo, né? Mas muitas vezes também na Bíblia, exemplo, em Romanos 1, né? Exemplo, né? Não apenas o judeu, mas o grego, também era colocado como um sentido geral, amém? Para pessoas que são pagãs, ou seja, pessoas que não eram originalmente aqui de Israel, amém? Então, quando essas pessoas de fora de Israel, eles vieram, falaram, olha, fala lá com o teu chefe, lá com o teu mestre, a gente quer falar com ele. Ô André, fala para ele, não sei porquê, né? Fala direto, olha. Aí Jesus falou, pessoal, agora chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Né? Até você pode ler todo o capítulo 12 em casa, que foi a pregação que eu fiz semana passada e hoje continua. Então ele falou, agora é a hora. E até eu falava isso na quarta-feira. Quem já ouviu vai ser o dobro abençoado, né? Quem não ouviu, fala assim, devia ter visto. Ele ficou feliz, não, que pessoas de fora estariam ouvindo o quê? Para perguntar por ele. Amém? E graças a Deus, não, se nós não tivéssemos os missionários, será que o evangelho chegava até nós? O evangelho, né? A religião lá de homens, doutrinas, né? Como eu falei, diz que crê em Deus, mas faz tudo o contrário da Bíblia, né?
Isso aí chegou no Brasil há muito tempo, né? Mas o evangelho de verdade. A gente sabe que começou... Eu não sou muito bom a ver para algumas datas, né? Ali no Nordeste, né? Foi feito o primeiro culto ali, se não me engano, no Nordeste, né? E depois os missionários foram, né? Os padres mandaram matar eles, né? Por que, pastor? Só para pregar o protestantismo e o evangelho, né? E não podia porque a religião oficial era católica. Só por isso. Deixa quieto, né? Mas, enfim, né? Mas depois, graças a que homens e mulheres deram as suas vidas, o quê? Para sair e realmente o quê? Ir por todo mundo e pregar o quê? O evangelho. Então é o que nós falamos, né, irmãos? Eu falo isso muito para os obreiros. Jesus falou que nós seríamos testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Mas não se esquece que o poder você recebe em Jerusalém. Não se esquece que não era para sair dar testemunho sem o quê? Antes em Jerusalém o quê? Tivessem recebido o poder. Aí eu falo isso muito para os obreiros, né? Às vezes ficar encantado. Lá na sede me chamaram para tal coisa. Depende, se não for influenciar aqui, tu pode, senão não é para fazer. Porque não adianta fazer lá fora e fazer o quê? Aqui. Por exemplo, eu sou líder dos homens que vêm da região de Viamão. Mas não me adianta, irmãos, ficar pensando na região toda, se aqui eu não pregar para os homens que vêm também da igreja, né? Claro, hoje a gente não vai ter culto dos homens que vêm, mas eu tenho que também orar por eles também, amém? Não ficar apaixonado por fora. Aí compartilha coisas de fora, quase como se tudo de fora fosse melhor. Não esquece que o diabo veio de fora também. Veio do reino celestial caído e entrou nesse mundo. Então nem tudo que é de fora é melhor, tá? Fica a dica. Então, eu falo isso muito para os obreiros. Nós temos que ser fiel aqui na nossa Jerusalém. E depois Jesus, se ele quiser, ele vai abrindo aqui, dando condição. Né? Mas onde é que começa a minha Jerusalém? Eu devo evangelizar, pastor? Dentro de casa. Né? Dentro de casa, sentado na mesa, no dia a dia. Dentro de casa que eu tenho que expressar o quê? Jesus. Ali vai ser o primeiro lugar que nós temos que pregar a palavra. Tanto falando como o quê? Como dando testemunho, né? Ali vai ser o primeiro lugar. Não, pastor, eu morro de amor pela África. Não atravessa nem a rua para evangelizar o teu vizinho macumbeiro. Aí morre de amor pela África. Morre coisa nenhuma. Você quer passear, estrear o passaporte. Não tem amor no coração. Ai, que horror. Não tem amor no coração. Se não atravessa para falar para o vizinho, não vai atravessar o mundo, não. Às vezes é o vizinho que precisa até mais do que quem está lá fora. Então, esquece. Tem que ser fiel onde Deus o que te colocar. Eu sempre digo, né? A nossa Jerusalém é aqui. A alvorada, aqui eu ponho o meu coração. Se Jesus me leva para fora, às vezes pregar outra igreja ou alguma coisa para fora, amém. Mas não é o propósito. Pode ser uma bênção aqui. Né? Depois, dentro da minha casa. Amém? Da minha família. Ou seja, é ali que nós temos que ficar felizes. E Jesus falou, olha, pessoas de fora estão perguntando sobre mim. Chegou a hora de eu ser glorificado. Amém? Então, quando Jesus é glorificado na sua vida, pessoas de fora começam a quê? Perguntar dele na tua vida. Como é esse negócio de igreja? Me fala uma coisa. E não sei o que lá. É sinal que ele começou a ser glorificado. Então, as pessoas de fora começam a perguntar também. Enfim, aí ele fala aqui no versículo de número 24. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Ponto e vírgula é uma pausa, né? Mas se ele morrer, dá muito o quê? Muito fruto. Aqui, né, irmãos? Aqui, no versículo 24, quem é o grande trigo? É Jesus. Amém? É Jesus. Eu volto a falar. Se Jesus não tivesse nos entregue a sua vida, provavelmente ele estava vivo até hoje, porque de doença ele não morre, porque ele é a própria cura, ele é a própria saúde. E embora ele tivesse um corpo glorificado, um corpo de carne, era um corpo, né, irmãos, por não ter o sangue do pecado, era o quê? Perfeito. Provavelmente Jesus estava até hoje por aí. Né? Eu falo, se você vai ler os evangelhos, quantas vezes pegavam Jesus, lá em Cafarnaum, né? Em Nazaré também, pegaram ele e foram jogar, vamos jogar ali embaixo. Na hora que foram jogar ele da precipício abaixo,
A Bíblia fala, Jesus, passando no meio deles, retirou-se. Como é que pode? O que aconteceu ali? Será que eles ficaram cegos, congelados? O que aconteceu? Não sei. Eu sei que o Senhor deu um gostinho, né? Vamos jogar lá! Ele saiu do meio deles. Quando ele foi para ser preso. Lembra, né, os evangelhos só? Aqui estão vários discípulos, né? Procuramos a Jesus. Quem é? Sou eu. Desabou todos os soldados no chão. Olha, se desaba no chão, né? Não desaba para cima, né? Desabou tudo. Foram todos ao chão. Aí Jesus ficou parado. Podia ter fugido. Podia ter chamado os anjos. Né? Imagina na tua cabeça o pessoal lá se levantando, arrumando a armadura. Ele se entregou. Ali em João 10 ele mesmo diz, né? Ninguém tira a minha vida. Eu o quê? Eu entrego. Eu tenho poder para entregar e para tomar de volta. E foi o que ele fez. Ao terceiro dia o quê? Ele ressuscitou. Então, né, irmãos, se ele não tivesse morrido, ele estava até hoje. Mas se ele não tivesse morrido, quantos filhos Deus teria aqui na terra? Só um. Né? Romanos 8 fala que nós recebemos a adoção de filhos através do que? De Cristo Jesus. João 1,12 fala que quem crê nele recebe o poder de se tornar filho. Todo mundo é filho de Deus. Não, é criação de Deus. Ao aceitar o filho, então a pessoa torna-se o quê? Filho. Então o grão de trigo aqui, irmãos, é ele. Pessoal, se o grão de trigo não morrer, ele fica sozinho. Ou seja, Deus não vai ter filhos. Só o filho. Mas filhos, Deus não vai ter. Então, ele era aquele grão de trigo. Ele estava assim, ó, pessoal, para morrer, para dar fruto, tem que o quê? Tem que morrer. Por isso que eu posso falar, né? Isso é um aprendizado nosso também, não? Morrer por nosso eu, morrer por nosso ego, às vezes morrer por nossos sonhos. Né? Pastor, se Deus me chamar para largar tudo e fazer a obra em tempo integral, você vai ter que morrer. Eu não falando de mim, não, mas eu tive que morrer para muitos sonhos que eu tinha na minha vida. Mas não eram sonhos bons. Por quê? Porque se fossem bons, eu faria eles. Se Deus me tirou, é porque deu aqueles sonhos muito, muito melhores. Né? E todo dia nós temos que morrer. Morrer em todos os sentidos. Né? Então ele deu um exemplo, pessoal. Se o grão de trigo não caiu na terra e ele não morrer, ele fica sozinho. Só vai ficar eu. Deus não vai ter mais filhos. Vai ser só eu. Mas se morrer, dá muito. Dá o quê? Dá muito fruto, né? Então nós somos filhos de Deus por causa da morte de Jesus Cristo. Claro, quem o aceitou. Quem não aceitou, aceite hoje em nome de Jesus. E aí ele vai começar a falar aqui agora, versículo de número 25. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida. O que é a vida eterna, pastor? É a vida de Deus. Não é a existência eterna, porque se a pessoa partiu sem Jesus, ela existe eternamente. Um dia será no inferno e depois no lago do fogo e enxofre. Não é a existência eterna, mas é a vida eterna. É o que? É a existência eterna com a vida de Deus. Como assim, pastor? Tem que aborrecer essa vida? Que droga de vida! Vida ociosa! Não. Não é isso. Amém? Mas é aborrecer no sentido só de não se agarrar. De não fazer igual a mulher de Ló, né? Que na hora dos 52 minutos do segundo tempo, né? Parece o Brasil com um seguro lá com a classificação, né? Foi até bom, né? Senão é melhor tomar um varinho para a Argentina. Vai lá, chegou e perdeu. A mesma coisa a mulher de Ló. 52 minutos da prorrogação da vida. E ficou ali. E a boca aberta. Ai, passou enchendo de boca aberta. Você é advogado dela agora? Você tem que ir para onde ela foi. Não, pastor. Então para de falar com você. Ela tem uma boca aberta assim. E ali ficou.
Porque o coração dela, o que, irmãos? Estava naquilo ali. Então nós temos que reconhecermos que a nossa vida, não é que eu crente odeia a vida. Eu quero viver, se Deus me permitir, até os 150 anos. O quê? É verdade, tudo certo. E Deus me dê 150 anos de vida. Para quê, pastor? Para falar de Jesus. Esse mundo não tem nada que preste, mas as pessoas têm que ouvir falar de Jesus. Se eu não chegar a 150, pelo menos eu vou dizer, Deus, eu cumpri o meu chamado. Tudo que o Senhor me deu. E tem que ser assim todos nós, em nome de Jesus. Não pode se agarrar a essa vida. Até as bênçãos materiais, a gente já pegou testemunho hoje, no Monte GTP, mas enfim, até as bênçãos materiais que Deus dá, mas é o que, irmãos? É para essa para e pensa, Como diz lá Timóteo, nós viemos ao mundo, nus e nu também partimos. Não vamos levar nada junto, como alguém fala, caixão não tem gaveta, Mas não é esse mundo. Tudo que Deus nos dá, até de bom, nesse mundo é o que, irmãos? É nesse mundo. Prosperidade, até casamento. No casamento não vai ser como os anjos do céu. Não se casam, nem se dão em casa. Ufa, pastor, ainda bem que questão que a morte separa. Aguentar lá no céu depois, escolhe errado, depois sofre, viu? Mas, enfim, não, tudo é para essa vida, irmãos. Pode ser um homem bilionário, o homem mais rico do mundo. Ele precisa comer, ele precisa tomar água, ele precisa respirar, ele precisa tomar banho como qualquer pessoa. Se ele vai comer uma comida melhor, respirar um ar, não sei o quê, tomar banho na mega ultra power, super chuveiro, tanta coisa. Mas o básico todo mundo precisa. Comer, respirar, beber água, Beber água, Beber água e tomar banho é o básico do ser humano. É o básico, Mas ele pode ter muitos bilhões, ele vai comer dinheiro, ele precisa comprar comida, alimento. Ele pode nem olhar para a cara do agricultor, mas se o agricultor lá no campo se dá mal, ele se dá mal também, porque o quê? Vai chegar uma hora e vai ficar rala comigo. Então não adianta, irmãos. Essa vida é passageira. Tudo que nós temos nesse mundo, o quê? Realmente o quê? É para se usar o quê? Neste mundo, com sabedoria para a glória de Deus. Eu quero prosperar. Primeiro para ser uma coluna e ajudar a obra de Deus nessa vida. Segundo, para cuidar bem da minha família. Amém? Terceiro, eu sempre falo, eu não, mas a Bíblia, Terceiro, para poder ajudar os necessitados quando possível. A gente não precisa ajudar tanto, mas quando tem que ajudar sempre que possível, Não tem outra razão, irmãos. Não tem outra razão. Sempre digo para minhas filhas, a maior herança que eu posso dar para vocês é Jesus Cristo. Depois estudo. Depois sabedoria financeira para administrar. Se não ganha alguma coisa ali, torra tudo. Mas o principal é Jesus Cristo. Na verdade, é Jesus Cristo. Não tem. Nesse mundo onde tanto se fala sobre empatia, sobre tanto se lacra nas redes sociais, é um número alarmante de pessoas que crescem com depressão, com suicídio. Poxa, então você vê, moço, que não adianta, Pode falar de empatia, pode lacrar o que quiser nas redes sociais. O que vai mudar o coração aqui é conhecer Jesus Cristo. É a pessoa saber que esse mundo é passageiro e que tem uma existência eterna, que ela parte com Deus ou ela parte sem Deus. E se ela quer partir com Deus, tem que aceitar Jesus Cristo e não pode o que, se agarrar nesse mundo aqui. Tem que odiar essa vida. No sentido de falar assim, eu odeio a vida. Não. Tipo assim, não se agarrar, amém? Não se apegar a essa vida. Tudo tem que ser feito aqui para a glória de pastor, não, mas tudo tem que ser feito para a glória de Deus. Então, ele fala aqui, 25. Quem ama a sua vida, perderá. E quem nesse mundo aborrece sua vida, guarda-la para a vida eterna. E aí ele fala aqui no 26, que eu vou parar aqui hoje pelo menos. Se alguém me serve, siga-me. Amém? Você viu? Tem como servir a Jesus sem seguir Jesus? Não. Amém?
Ele falou lá em João 12, os filhos de Deus, né, vão fazer o quê? As obras de Deus. E aqui ele fala, se alguém me serve, me siga. Ou seja, você pode ver, irmãos, que Jesus não só ele manda, como também ele fez, e com excelência, aquilo que ele o quê? Nos manda. Todo mandamento que ele pede para nós, ele fez antes e fez melhor. Né? Até eu falava isso na quarta-feira, né? Eu falava da caligrafia, lembra da caligrafia? A palavra exemplo, né? Lá em 1 Pedro 2, fala, né? Que Jesus nos deixou as suas pisadas. Aquela palavra, lembra, vem de grafo. O que é grafo? Lembra da caligrafia no colégio? Pastor, eu sou tão velho que na minha época não tinha nem palavra ainda. Oi? Tá. Não. Lembra da caligrafia? Tem uns que fez, né, pastor, só falta o diploma, porque a letra de médico eu já tenho. Vai na fé. Mas como é que a gente fazia o A, não é assim? Geralmente era tracejado, lembra, né? Aí você ia lá, pegava o lápis, fazia, não é assim? Ou seja, estava ali dos pontos, não é assim? Ou seja, você seguia o que? O E, por exemplo? E a criança, né, moço, ela pode até não saber ler e escrever, mas ela já observa o que? O E, por exemplo? Então vem de grafo, ou seja, alguém deixou a linha tracejada, você vai lá, o quê? E faz. E aí você faz repetição e constância. Né? Até que você, quando vê o que, já começa a fazer sozinho. Aí já começa a juntar o B e o A, já vai o Bá. Aí já descobre como é que faz o Bá, não é assim? Geralmente a primeira coisa que você aprende a fazer o quê? É falar o teu nome. Depois você aprende o quê? A escrever o teu, né? Aí você faz aquela letra de forma, assim, né? Eu lembro no colégio. Eu falei assim, primeiros dias de aula, eu falei, professor, meu nome está errado. Como assim? Não é Moisés? Não, mas não é assim que se escreve. É que eu aprendi a fazer em letra de forma, né? A minha mãe me ensinou em casa, né? Já sabia alguma coisa quando eu fui para o colégio. Né? E aí eu sabia fazer de forma, né? Ela começou a botar aquele monte de coisa emendada ali, tá errado. Professora, meu nome está errado. Não, como assim? Está errado. Não é assim que se escreve. Como é que se escreve? Não é Moisés? É, mas não é assim, está errado. É assim, professor. É que eu aprendi, né? Eu não sabia que letra chamada cursiva, né? Mas enfim, aquilo aqui é o exemplo. Então Jesus falou assim, olha, você tem que seguir. O caminho eu já fiz. O que eu te mando eu fiz antes. E não apenas eu te mando dar pelo caminho, porque eu sou o próprio caminho. Amém? Então você vai me seguir. Está tudo pronto. Igual aquela se lembra quando você ia na sangue, nas barragens, aprontar, fazer coisa errada, não é? Dar bico lá na água, assim, a mãe vai saber? Coisa feia. Eu só não, viu? O Nutella fala assim, ô mãe, como é que eu baixo aqui no celular para dar bico na água? Que infância, né? Mas o pessoal raiz, lembra? Você ia pescar, você não ia no meio do mato ver os carreirinhos? Por que aquele carreirinho apareceu? Apareceu nada? Não, mas de tanto o pessoal fazer aquele carreirinho, ou trilha, como você queria chamar, né? Então, ali começou a ficar achatada a vegetação, falei bonito, né? E o quê? E aí você seguir, não é assim? Ei, pastor, quanto molecagem eu fazia muito, peguei essas trilhas. Não morreu, tá vivo, né? Então, foi boa a infância. Mas ali a trilha, é só nos acompanhar. Né? Se alguém me serve, me siga. O caminho está pronto. Eu só não te mando como eu fiz primeiro. E eu não só fiz como eu sou o teu próprio caminho. Então me segue. Vai atrás de mim. Vai olhando para mim. Vai aprendendo. Né? Vai andando comigo. Se alguém me serve, me siga. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Amém? Pastor, mas nós somos filhos de Deus. Somos. Acabei de pregar sobre isso, não acabei? Mas no sentido de servo, de viver o que, irmãos? A obediência. Amém? Hebreus 5:8 fala, ainda que ele era servo, aprendeu a obediência, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Filipenses 2 fala, né?
esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e sendo achado na forma de homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele falou: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, ele se colocou como um servo. Claro que é filho, né? Mas na condição de obediência. Ele fala: olha, aonde eu vou estar, o meu servo vai ter que estar também. Jesus está em fofoca, em bicuinha? Não. Então o servo não pode estar ali também. Onde é que está o servo Jesus? O servo está envolvido em levar o reino de Deus. Em casa, no trabalho, na família, na rua, não importa. Onde Jesus está, o servo vai estar junto também. Amém? E ele fala aqui para nós encerrar. Versículo 26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Glória a Deus, amém? A verdadeira honra é a que vem de Deus, né? Assim como ele falava: meu filho amado, que me dá muito prazer. O verdadeiro elogio é o que vem de Deus. O verdadeiro reconhecimento que vem de Deus. Não é eu posso falar, eu faço um monte de coisa e falar, Deus é comigo. Não é. Se fosse, não dava mau testemunho. Né? Não. O servo está onde Jesus está. E onde Jesus está, o quê? O Pai vai o quê? Vai honrar. Tanto aquilo que ele prometeu aqui para essa vida, amém? Mas a gente não pode se agarrar, né? Como também as principais, ok? A recompensa, ok? Eterna, que vai ser o nosso galardão. Nós não somos salvos pelas obras, mas seremos, sim, e com certeza, ok? Recompensados ou galardoados pelas nossas obras. O Pai vai honrar. Vai ter muita coisa boa aqui na vida, nessa vida, né? Mas também vai ter o quê? Eterno. Eu sempre digo, né, moço? Bagagem você não consegue. Semana passada se converteu e hoje tem. Você não tem vivência com Deus, né? Mas vai passando os anos, você vai tendo experiência, você vai começando a ter experiência com Deus, você começa a crescer, você começa a ter bagagem, você começa a ter uma pessoa de Deus, né? Você começa a ter uma pessoa que, claro, não é perfeita, mas não se agarra a isso, né? Também ninguém é perfeito, mas também ninguém é para ficar estacionado ali, né? Não, a gente vai o que vai ter? Vai crescendo. E quanto mais crescendo, nós vamos o quê? Ficando mais parecidos com Jesus. E ninguém nesse mundo serviu mais a Deus e ao próximo. Como o quê? Jesus. Então, se com o passar do tempo você não está servindo mais a Deus e ao próximo, você não está crescendo, você está morrendo. Nós temos que olhar para a nossa vida e constatar que estamos cada vez mais servindo a Deus e ao próximo. Aí, o próximo que falamos com os dons que Deus nos deu. Amém? Mas, enfim, e meu Pai vai o quê? Vai honrar. Glória a Deus. Então, vale a pena servir Jesus? Com certeza. Vale a pena, pastor, entregar a nossa vida? Claro, conversão é uma vez só, né? Mas vale a pena todo dia tomar a decisão de seguir aí? Com certeza. Eu sempre digo, nem o meu pior dia com Jesus é inferior ao meu melhor dia sem Jesus. Quanto tempo nós vivemos enganados? Quanto tempo nós vivemos em coisas erradas? Vamos falar, diz que crê em Deus, mas faz tudo que Deus contraria na Bíblia. Então você não crê em Deus, você crê no teu ego. Se não fala o que te agrada, você sai. Se você se não orienta, não, então eu prefiro largar tudo. Ô, Brian, vai assim, então também não gravo mais. Claro, é melhor ser um rebelde, largar tudo, do que aprender a gravar que nem gente. Desculpa, pastor. Pronto, olha que bênção. Gravou bem? Amém? Né? Quem está vindo em casa tem que ter um irmão ali, né? Um baixinho atrás da câmera, né? Né? André, eu passo da direita. Então não passa mais. Nunca mais esqueci disso, moço. O rebelde não aceita ficar ligado a uma liderança. Provérbios 18 fala isso. Então não faça mais. Arruma outro. É mais fácil, né? Agora fala assim, obrigado, pai.
Aí agora começa a passar direitinho os dados. Ela crê? Ela cresceu. Então muitos não seguem Jesus porque Jesus bate de frente. Mas o que ele bate de frente do que é com aquilo que não presta. Porque a verdadeira vida é só de Jesus que tem para dar para nós. A verdadeira honra é só de quem serve a Deus. Amém? Então pega essa palavra, guarda no coração, Deus abençoe você de casa também. Vamos encerrar a gravação.